galera, professor Arthur Damasceno na área, estamos aqui para mais um bate-papo. Agora o nosso pré-prova, o nosso aulão de véspera para trabalhar aí as questões que eu selecionei para nossa matéria de Direito Constitucional. Gente, vocês perceberão, e nesse nosso bate-papo, eu busquei realmente apresentar questões com alternativas variadas, alternativas que tratam de vários temas, vários assuntos, justamente para buscar abraçar o máximo de informação, o máximo de conteúdo possível, buscando ali prever o que o nosso examinador vai trazer para a gente nesse nosso certame, tá? Então vamos embora, sem muitas delongas, vamos começar porque o nosso tempo é muito curto. Primeira questão já está na telinha, vamos brincar. Olha, ao disciplinar o Poder Judiciário, a Constituição Federal determina, eu já vou te dizer que toda essa questão ela tem amparo no artigo de número 93 do texto constitucional, o artigo 93 que trata dos princípios acerca da magistratura. Ali nós temos 15 incisos falando acerca das promoções, de entrância para entrância, primeira instância para segunda instância, ingresso na carreira, previsão de curso de aperfeiçoamento de magistrados, fala sobre um pouquinho sobre a inamovibilidade, a relativização dessa garantia. Tem muita coisa aqui. Bora lá. Letra A. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública. Até aqui, perfeito. Está batendo realmente o nosso inciso 10, sendo as decisões disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então temos uma primeira falha aqui, nesse relativa, você já está matando aí, fazendo o seu grifo, relativa não. As decisões disciplinares tomadas pelos tribunais, os processos administrativos disciplinares, eles são decididos por maioria absoluta. E é justamente que nós temos uma falha ali, legal? E aí eu poderia até te trazer de imediato para a letra E. Que a letra E diz que o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público será decidido obrigatoriamente por voto da maioria relativa do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Perceba que quando a pretensão é determinar a remoção, determinar a disponibilidade de um magistrado, isso tem um cunho disciplinar. É aquele magistrado fanfarrão que anda fazendo um monte de besteira, então você precisa lembrar. E de acordo com o inciso 8º, assim como citado no inciso 10, a maioria é a absoluta. A relativização da inamovibilidade depende da maioria absoluta e não da maioria relativa, conforme dispôs ali a nossa alternativa é, tá? E mais, Arthur, é o Conselho Nacional de Justiça? Também. Pode ser o tribunal ao qual o magistrado se encontra vinculado ou o CNJ. O CNJ faz controle administrativo, financeiro e também funcional. Então, peraí, letra A, letra E, já risquei, né, Arthur? Riscou, totalmente. Bora para a letra B. A letra B diz que a não promoção do juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, mas poderá devolvê-los ao cartório sem despacho ou decisão. Gente, não é isso que a nossa alternativa, não é isso que o nosso inciso 2º, do artigo 93, a linha E, nos apresenta. Esse finalzinho, mas poderá devolvê-los ao cartório sem despacho ou decisão, não é assim que funciona. Ele precisa devolver com o devido despacho, com a devida decisão. Aquele juiz que segura autos em seu poder e não devolve com o devido despacho, decisão, ele está gerando um problema para a sua promoção. Seja na promoção por merecimento, seja na promoção por antiguidade. De novo, artigo 93, inciso 2º, que trata da promoção de entrância para entrância, a linha E, letra B, não tá legal. Bora para a nossa letra C. A letra C diz que, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 1/3 de seus membros, conforme procedimento próprio assegurada ampla defesa. Toma cuidado com um detalhe. Sempre quando a Constituição estabelece uma maioria em fração para votação, gente, estou dizendo para votação, a gente chama essa maioria de maioria qualificada. E dentro do nosso conteúdo programático, você vai lembrar apenas de duas frações utilizáveis para as votações. Ou a fração 3/5 ou a fração 2/3. Ou a fração 3/5 ou a de 2/3. Arthur, mas peraí. Para que seja ali requerido
requerida uma CPI, os parlamentares precisam subscrever o pedido em 1/3. Tem fração, 1/3. Outra, Arthur, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para ser encaminhada ao plenário por meio dos próprios deputados ou dos próprios senadores, eles precisam subscrever aquela proposta por 1/3. Sim, mas aí você está falando de subscrição. É como se fosse um abaixo assinado abaixo da PEC, né, justamente para garantir legitimação ou até mesmo para requerer o início de uma CPI. Em se tratando de fração para votação, votar efetivamente algo, a tal da maioria, a maioria qualificada, nós não temos a fração 1/3. Nesse caso, se você parar para analisar o artigo 93, novamente, inciso 2º, que trata de promoção, mas agora em especial a linha D, que versa sobre a promoção por antiguidade, critério antiguidade, a fração 2/3. Então, corrigir. Está percebendo? Essa questão é uma questão absolutamente literal, está exigindo conhecer efetivamente o texto da Constituição. Gabarito, gente, para a nossa primeira questão, gabarito letra D. A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória no processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrados. Nas nossas aulas teóricas nós falamos bastante sobre isso, né? Falamos bastante sobre essa previsão de cursos oficiais de aperfeiçoamento e aí nós vimos inclusive que o magistrado, para se tornar vitalício, ele precisa participar desses cursos oficiais. Constitui etapa obrigatória a sua vitaliciedade, a conquista da vitaliciedade. Legal? Tranquilo? Então, para a primeira questão, gabarito letra D, artigo 93, foi estampado para nós aqui. Bora para a segunda questão. A segunda questão, mais uma questão sobre judiciário. Eu dei muita ênfase ao judiciário nesse início de batida, desse nosso pré-prova, justamente por ser um dos assuntos mais importantes na nossa disciplina a essa nossa preparação. Vamos. Sobre o Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. Letra A. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Tribunal de Contas da União são órgãos do Poder Judiciário, segundo disposição expressa do texto constitucional. Mentira, gente. Mentira. Tudo bem, o CNJ nós até entendemos como um órgão do Poder Judiciário, todavia aquele órgão que não exerce a função típica do Judiciário. O CNJ não exerce jurisdição, mas o Tribunal de Contas, ele não é vinculado ao Judiciário, o Tribunal de Contas na realidade não é vinculado a nenhum outro poder. O Tribunal de Contas é independente, tem autonomia administrativa, financeira, funcional. O Tribunal de Contas, ele auxilia o Congresso Nacional, cuidado, ele auxilia, ele não compete a ele o controle externo. Ele auxilia o Congresso Nacional no controle externo a quem tem competência. Competência do controle externo, Congresso Nacional. Mas ainda que haja esse auxílio, você não pode enxergar como vinculação. O Tribunal de Contas não é vinculado ao Legislativo, letra A, não está legal. Pode lançar artigo 92 ao lado dessa nossa letra A, que versa sobre os órgãos do Poder Judiciário. Letra B. A letra B diz que aos juízes é vedado exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos, já temos um problema, corrija logo, 5 anos negativo, 3 anos. 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É o que a doutrina costuma chamar de quarentena de saída. Lembram disso? Eu, antes de ingressar à magistratura, era advogado, fiz o meu exercício na magistratura durante alguns anos, deixei a magistratura para voltar a advogar. Preciso realmente cumprir a chamada quarentena de saída. Os 3 anos sem advogar naquele juízo ou naquele tribunal ao qual me afastei. Cuidado, 5 anos não. E lembre-se que quando do ingresso na magistratura da carreira, a necessidade de ser bacharel em direito e apresentar 3 anos de atividade jurídica. Aqueles 3 anos de atividade jurídica, eu preciso apresentar para me tornar um magistrado, para participar do concurso público de provas e títulos da magistratura, é o que a doutrina chama de quarentena de entrada. 3 anos para entrar e, se porventura desejo advogar quando da minha ausência, da minha exoneração do judiciário, 3 anos para voltar. Tamo junto, gente? Letra C. Antes disso, artigo 95... Parágrafo único, a linha E. 95, parágrafo único, a linha E, que trata justamente
das vedações à magistratura, dentre elas a quarentena de saída. Letra C. Os advogados que ingressam nos tribunais superiores pelo 5º Constitucional adquirem vitaliciedade 2 anos após efetivo exercício da carreira. A gente tem algumas falhas aqui, tá? Porque o 5º Constitucional, em sede de tribunais superiores, ele só vai ser utilizado no TST. O STJ tem uma regra próxima, mas não é a fração 1/5. Não é 1/5 dos lugares do STJ, 1/3. O 5º Constitucional ele é muito utilizado na segunda instância, quando olhando para a composição de todos os tribunais de justiça, de todos os tribunais regionais federais, de todos os tribunais regionais do trabalho. Mas na instância superior, apenas o TST. E mais, esses advogados ou até mesmo membros do Ministério Público que ingressam à magistratura por indicação, e o 5º Constitucional enseja uma indicação, eles adquirem a vitaliciedade no ato da posse. O período de vitaliciamento, 2 anos, apenas para os magistrados de carreira, aqueles que fizeram concurso público de provas e títulos e iniciaram a sua jornada jurisdicional lá na primeira instância. Falamos muito sobre isso aqui, artigo 95, inciso 1º, que fala genuinamente da garantia da vitaliciedade. Letra D. O juiz goza da inamovibilidade. Contudo, em casos de interesse público, pode ser removido por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Gabarito letra D, e parece um repeteco do que a gente já viu na primeira questão. Porque as questões estruturais acerca do judiciário, elas se repetem. Então a gente já sabe que aqui nós temos o artigo 93, inciso 8º, tratando da inamovibilidade e sua relativização, ok? Letra E, gente, de acordo com o texto constitucional, o STJ é o órgão competente para processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. Não. ADI e ADC, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, competência originária do Supremo Tribunal Federal. O controle concentrado de constitucionalidade, que é feito justamente quando julgando essas ações que vão diretamente à corte, nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal como competente. Artigo 102, inciso 1º, a linha A, a primeira linha das competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma questão arrebentada aqui, a gente matou a pau. Letra D, o gabarito novamente para a questão 2. Bora! Questão 3, gente. A questão 3, de novo o judiciário, Arthur. De novo o judiciário. A gente precisa massificar esse tema. Bora! Segundo a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar originariamente, ou seja, nós teremos que marcar dentre as alternativas aquela que corrobora com as informações expressamente previstas no artigo 102, inciso 1º, onde nós encontramos as competências originárias do Supremo, inclusive papo que a gente teve agora há pouco, quando tratando da questão anterior em sua letra E. Bom, a letra A, ela já traz um problema. Porque, perceba, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Ah, Arthur, você disse na questão anterior que é o Supremo que julga a ADI e a ADC. Pois é, mas está errado isso aqui. Está errado justamente pelo fato da ADC, da ação declaratória, não atingir leis ou atos normativos estaduais. Gente, eu fiquei de anotar pouquíssima coisa nesse quadro, mas eu preciso. A ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ela atinge lei, ato normativo federal, estadual. A ADC, por sua vez, ela atinge lei, ato normativo apenas federal. E ali você percebe na questão, e o examinador falou demais. Ele trouxe um estadual errado. E aqui o erro está realmente na articulação do dispositivo, tá? Porque a competência para o julgamento da ADC é sim do Supremo. E muita gente que não está ligado certamente perdeu essa questão. Letra A não pode ser, o dispositivo está no quadro. Letra B, gente, o mandado de injunção quando a norma regulamentadora for atribuição dos tribunais de justiça dos estados. Gente, TJT julga mandado de injunção. Mas o TJ só vai julgar mandado de injunção quando essa previsão existir na Constituição do Estado.
na Constituição do Estado, levando em consideração omissões legislativas com base nas regras da Constituição do Estado. Quando o Supremo Tribunal Federal julga um mandado de injunção, a informação também está lá no nosso artigo 102, inciso 1º, a linha Q, mas eu preciso lembrar que o STF ele só vai julgar o mandado de injunção quando a norma regulamentadora for atribuição do Poder Legislativo Federal, do Presidente da República, do próprio Supremo, dos tribunais superiores ou do Tribunal de Contas da União. Quando essa norma regulamentadora for atribuição de TJ, certamente será o TJ a julgar. E aí, com base na Constituição do Estado. Então, mais um dispositivo. Tá percebendo? Questão maldosa, porque ela trouxe mais um instrumento julgado pelo Supremo, mas não articulou as informações de maneira correta. Letra C, gente. Os membros dos tribunais de justiça dos estados em infrações penais comuns. Não, negativo. Não é o Supremo que julga os desembargadores dos tribunais de justiça quando eles cometem crimes comuns. É lembrar daquela brincadeira que a gente falou pra caramba. Juízes de direito, se praticarem crimes comuns, serão julgados no TJ. Os desembargadores do TJ, se julgarem crimes comuns, se cometerem crimes comuns, serão julgados no STJ. Os do STJ, se cometerem crimes comuns, serão julgados no STF. Mas os ministros do STF, se cometerem crimes comuns, serão julgados no próprio STF. Essa informação, em se tratando dos membros dos TJs, está lá no artigo 96, inciso 3º, desculpa, 96, inciso 3º não, artigo 105, inciso 1º, a linha A. Artigo 105, inciso 1º, a linha A. 105, inciso 1º, a linha A, dando competência originária ao STJ para julgar esses desembargadores. Caramba, Arthur, a gente ainda não chegou. Não, a gente ainda não chegou. Aí aparece agora a letra D. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais. Gente, gabarito. Gabarito, nossa letra D. Arthur, eu só não entendi essa informação. Gente, presta atenção num detalhe. Conflito de competências entre tribunais. O conflito de competência entre tribunais, se porventura rolar entre um tribunal superior envolvido, temos um tribunal superior envolvido nesse conflito, a competência para resolver é do Supremo. Então perceba, fica lá aquele jogo de empurra-empurra, né? O STJ dizendo que a competência é da Justiça Trabalhista, quem deveria julgar o TST, mas o TST fica empurrando com a barriga, falando que tem que ser o STJ. Essa confusão vai ser resolvida pelo Supremo. E eu já quero que você guarde uma coisa, sempre quando no conflito de competências nós encontrarmos um tribunal superior, o Supremo Tribunal Federal é competente para resolver. Legal? Tranquilo? O STJ também exerce esse tipo de atividade. O STJ também faz resolução de conflito de competências, mas quando nós não temos tribunais superiores envolvidos. Legal? Arthur, e a letra E? A letra E me diz que o habeas corpus, em que figurem como pacientes procuradores gerais de justiça dos estados. Não, gente. Negativo. PGJs, na realidade, nem apresentam foro em se tratando de habeas corpus na Constituição Federal. Em se tratando de habeas corpus na Constituição Federal. Se porventura tiverem, a Constituição do Estado vai determinar ser do TJ essa competência para julgar. Vai determinar ser do TJ. Perceba, gente, quando nós falamos procuradores gerais de justiça, nós estamos falando dos chefes dos ministérios públicos dos estados. A Constituição dá apenas o Tribunal de Justiça, competente para julgar crimes comuns e de responsabilidade. Na mesma linha de raciocínio, se o foro para julgamento de crime comum é o TJ, o habeas corpus, quando eles são pacientes, também será TJ. Mas a necessidade de uma previsão na Constituição do Estado, mas é literalmente razoável. Gente, lembre-se, pacientes em sede de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal são aquelas autoridades que receberam foro por prerrogativa de função de crime comum no próprio Supremo Tribunal Federal. Essa informação você vai encontrar no artigo 102, inciso 1º, a linhas B, a linhas C, e você vai conjugar a linha D também. Tamo junto?
Tranquilo? Então vambora. Ó, gabarito para essa questão. Caramba, tá chovendo letra D, hein, gente? Mais uma aqui, letra D. Bora! Questão de número 4. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Executivo, mudamos, hein, gente? Já estamos falando de Executivo. Assinale a opção correta. Letra A. As competências do vice-presidente da República estão previstas em rol taxativo no texto constitucional. Que mentira, gente. Claro que não. A nossa Constituição não estabeleceu um dispositivo para tratar das competências do vice-presidente. O artigo 84 da Constituição vai trazer 28 incisos dispondo sobre as competências do presidente da República. Mas em se tratando do vice, nós não temos um dispositivo. O máximo que você encontra é o artigo de número 78, dizendo que o vice-presidente será convocado pelo presidente quando necessário for. E lei complementar pode dispor sobre algumas outras atividades. E mais, saber também que o vice-presidente substitui o presidente da República exercendo as suas funções, quando necessário. Mas nós não temos um rol taxativo de competências. Nem o rol do presidente da República é taxativo. Letra A, pelo amor de Deus, hein? Letra B. No caso de vacância dos cargos do presidente e vice-presidente da República, caberá ao Congresso Nacional a eleição durante todo o período presidencial. Não. Lembre-se que você, quando tem vacância dos dois cargos, quando encontra a vacância do cargo de presidente e de vice-presidente, você tem que levar em consideração quando a vacância do último cargo aconteceu. Se nos 2 primeiros anos de mandato, o que a nossa Constituição determina é que essa eleição seja direta, acontecendo em 90 dias contados da vacância do último cargo. Se a vacância aconteceu nos 2 últimos anos, aí sim, o Congresso Nacional vai escolher um novo presidente, um novo vice-presidente. A eleição é indireta, acontecendo num prazo minúsculo de 30 dias, conforme dispõe o artigo de número 81. Vamos à caça do gabarito, gente. Letra C. Em qualquer hipótese, poderá o presidente da República extinguir cargos públicos por meio de decreto negativo. Se o cargo público federal está vago, o presidente até pode buscar extingui-lo usando aquele instrumento chamado decreto autônomo, inserido no artigo 84, inciso 6º, a linha B. E um instrumento, inclusive, também inserido por emenda constitucional. Foi a emenda constitucional de número 32 de 2001 que fez nascer o tal decreto autônomo. E aí a gente já está percebendo que não é em qualquer hipótese, apenas quando o cargo está vago. O presidente pode sim extingui-lo por meio de decreto autônomo. Bora, porque esse gabarito tá preso, só falta ser letra D, hein? Ó. Caberá à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação contra o presidente da República, tanto nas infrações penais comuns quanto nos crimes de responsabilidade. E por incrível que pareça, questão 4, gabarito, letra D. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô preparando agora com vocês aqui esse gabarito e eu nem imaginei que seria tanto D. Isso não tá te mostrando nada não, hein? Pelo amor de Deus, não sou mãe de Ná. Não vai chegar na tua prova marcando letra D na porra toda não, pelo amor de Deus, hein? Analise as questões. Ó, letra D, correto, artigo de número 86, e nós sabemos, inclusive, a utilização da maioria qualificada em 2/3 para o juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados autorizar processo contra o presidente, seja crime comum, seja crime de responsabilidade. Letra E, Arthur. Em razão dos preceitos de segurança nacional, são indelegáveis as atribuições do presidente da República. Não, gente. Olha, eu sempre falo nas minhas aulas, o mínimo que você precisa saber, em se tratando das competências do presidente, artigo 84, são as atribuições delegáveis. Existem atribuições delegáveis. Artigo 84, parágrafo único, te mostra que o inciso 6º, tal do decreto autônomo, o 12, concessão de indulto, comutação de penas, e o 25, primeira parte, provimento de cargos públicos federais, esses 3 incisos são delegáveis. São delegáveis aos ministros de Estado, ao Advogado-Geral da União, à AGU e ao PGR, Procurador-Geral da República. Gente, cuidado! Existem atribuições delegáveis sim. Confira, artigo 84, inciso
Desculpa, artigo 84, parágrafo único, gabarito, questão 4, letra D. Bora para 5. Questão 5, gente. Vamos lá. Mudança no regime de imunidade parlamentar no plano federal, ou seja, vamos imaginar que uma emenda constitucional faça alterações naquelas tais imunidades material, formal, dos deputados federais, senadores federais, imunidades estas, que são apresentados no artigo 53 da nossa Constituição. Tá, se altera para os deputados federais e para os senadores federais, o que a gente vai encontrar aqui como resposta? Letra A, é aplicável imediatamente aos deputados estaduais. A letra B já diz que será aplicável aos deputados estaduais depois de implementada a adaptação formal nas constituições estaduais. A letra C, não repercute nas imunidades parlamentares estaduais, que são definidas nas constituições estaduais. Letra D, repercute de imediato nos deputados estaduais se for mais benéfica, apenas se for mais benéfica, e o regime da respectiva Constituição Estadual. E a letra E encerra dizendo que repercute nos deputados estaduais se for mais restritiva que o regime da respectiva Constituição Estadual após a adaptação formal desta. Gente, aqui mudou, tá vendo? Já não dá para fazer essa brincadeira aí de sair marcando D. Letra A é aplicável imediatamente aos deputados estaduais. Eu quero que você já separe aí, coloque ao lado dessa questão, artigo 27, parágrafo 1º. O artigo 27, parágrafo 1º, ele nos mostra que os deputados estaduais gozarão das mesmas regras, tempo de mandato, prerrogativas, garantias, imunidade, inviolabilidade, as mesmas regras que os deputados federais. As mesmas regras. Então, se mudou para deputado federal, vai automaticamente ser aplicado para deputado estadual. A mesma brincadeira também a gente conduz para os deputados distritais. Artigo 32, parágrafo 4º traz isso, fazendo uma remissão também de deputado distrital a deputado estadual, que já está linkado ao deputado federal. Vamos lá, ó. Artigo 27, parágrafo 1º, analisa agora. Artigo 32, parágrafo 4º, também analise. E a gente tem vereador parlamentar que não goza da imunidade formal. Imunidade formal. A imunidade formal, gente, é aquela imunidade de processo e julgamento. Então, ó, deputados, senadores, deputados federais, estaduais, distritais, eles não podem ser presos, ao menos que cometam crimes inafiançáveis em flagrante. Deputados e senadores podem, inclusive, encarar a ação penal sem autorização da casa, mas a casa pode deliberar para sustar o andamento da ação. Artigo 53, falamos muito sobre. Você não pode perder esses dados, tá? E aí, a gente leva em consideração, para esse caso, a letra A. Lembre-se, os vereadores não têm imunidade formal, mas têm imunidade material. Os vereadores têm imunidade material no âmbito de suas circunscrições, tá? Letra A é o nosso gabarito. Bora à questão 6. A questão 6, uma questão que versa sobre remédios constitucionais. Aqui nós temos, ó, no que concerne aos denominados remédios constitucionais, assinale a alternativa correta. Letra A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica. Mentira, jamais. Batemos tanto nessa tecla. A ação popular só pode ser ajuizada por pessoa física, e não é qualquer pessoa física, não é qualquer brasileiro, não é qualquer pessoa, é o cidadão estar em dia com as suas obrigações eleitorais, estar no gozo dos direitos políticos. A ação popular só pode ser impetrada por cidadão. Artigo 5º, inciso de número 73. Letra B, Arthur. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização destes. Caramba, gente, nós falamos bastante sobre isso também. E vimos, inclusive, que quando está rolando impetração de mandado de segurança coletivo, nesse caso, a entidade associativa é a autora da ação. Nós não estamos falando de representação judicial, mas sim de substituição processual. E no teu edital está lá a Lei 2016 de 2009, a lei que regulamenta o mandado de segurança que você está tendo que estudar lá junto ao Newton, processo civil. E o artigo 21 da Lei 2016 determina que não há necessidade da autorização especial por parte dos associados para a impetração do mandado de segurança coletivo.
Cuidado, não misture as coisas. E ó, lembre-se, quando a associação faz representação judicial, quando ela não é a autora, quando ela te representa, você é o autor, mas você escolheu a associação para te representar, aí ela tem que ter tua autorização. Mas no MS coletivo, ela é a autora, não precisa. Letra C. É cabível o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ó, já marquei meu gabarito aqui. Gabarito, letra C. Está corretíssimo. Mandado de injunção, norma de eficácia limitada programática, mandado de injunção, aquelas normas que definem direitos que dependem de uma complementação legal, dependem de regulamentação. A falta de regulamentação gera um prejuízo. Ah, mas esse finalzinho aí, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania? Gente, literalidade do texto constitucional. Artigo 5º de número, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71. Letra D, qual é a falha, Arthur? A letra D diz pra gente que qualquer partido político possui legitimidade para propor o tal mandado de segurança coletivo. Não é qualquer partido político. São apenas os partidos políticos que apresentem representação no Congresso Nacional. E também falamos muito que essa representação no Congresso Nacional, a exigência do partido político ter mandatário na Câmara dos Deputados ou ter mandatário no Senado Federal. Lembram disso, gente? Tranquilo? Então não é qualquer partido político. Arthur, esse lance aí do mandado de segurança coletivo, tá onde mesmo? Artigo 5º, inciso 70. Artigo 5º, inciso 70. Errado. Letra E, gente. São gratuitas as ações de habeas corpus sempre gratuito. Habeas data sempre gratuito. Mandado de segurança, não. Lembre-se, gente, os dois habeas são sempre gratuitos. Os dois habeas são sempre gratuitos. O habeas corpus e o habeas data, sempre gratuitos. A ação popular é gratuita em regra, pode deixar de ser gratuita quando o autor litiga de má-fé. Mas o mandado de segurança e o mandado de injunção são onerosos. Onerosos. Aqui eu tenho gratuito sempre. Aqui eu tenho gratuito em regra. Legal? Tranquilo? Arthur, letra E. Me dá aí para eu escrever aqui. Artigo 5º, inciso de número 77. Artigo 5º, 77. Show? Firmeza? Bora para a 7ª questão. Questãozinha tratando de nacionalidade. Tá vendo como é que o nosso material tá bem diversificado? Isso é bom, gente. E galera, seguinte, é pré-prova. Tudo que você tinha que ter aprendido, você já aprendeu. Então aqui é bate-papo rápido, é examinar detalhes, é tu rabiscar, fazer teus esqueminhas rápidos, finalizar o estudo. Segundo disposto na Constituição Federal de 1988, sobre o tema da nacionalidade, assinale a alternativa incorreta. Queremos a incorreta agora. Letra A. São brasileiros natos, os nascidos no exterior, fora do Brasil, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, um ou outro, tá certo? Desde que sejam registrados em repartição brasileira com tal competência. Gente, perfeito. Se eu nasci fora do Brasil, mas meus pais fizeram o meu registro numa repartição brasileira competente, perfeito. Sou brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º, a linha C. Artigo 12, inciso 1º, a linha C. Letra B. São brasileiros natos aqueles nascidos no Brasil, ainda que filhos de pais estrangeiros. Sim, pode ser. É importante ressaltar que a regra não se aplica em caso de estarem os pais a serviço de seu país de origem. Gente, perfeito. Se os meus pais são austríacos não, forcei, né? Se meus pais são mexicanos, tá? Dou uma cara de mexicano. Né? Se os meus pais são mexicanos e estavam no Brasil no momento em que eu nasci aqui, a serviço do México, eu não vou ser brasileiro nato. Eu não vou ser brasileiro nato. Tá? E essa regrinha tá lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A. Correto? Não posso marcar. Letra C. São brasileiros natos aqueles nascidos fora do Brasil, no exterior. Legal? Filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, um ou outro. Perfeito. Sendo necessário que pelo menos um dos pais esteja a serviço do Brasil. Correto, gente. Porque perceba, se os meus pais, ou meu pai, ou minha mãe está a serviço do Brasil, eu já sou brasileiro nato de imediato. Ainda que eu não seja registrado em repartição brasileira. Se eu li na questão
que o pai brasileiro estava a serviço do Brasil lá fora quando o filho nasceu, a mãe brasileira estava a serviço do Brasil quando o moleque nasceu lá fora, gente, já é brasileiro. Artigo 12, inciso 1º, a linha B. Arthur, cadê esse gabarito, cara? Só falta ser letra D de novo. Não sei, vamos ver. Olha aqui, ó. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Ó, podem ser. Mas inevitavelmente a gente vai ter que ler a letra E. A letra E diz assim, ó. São brasileiros natos os estrangeiros que residam no país há mais de 15 anos, sem interrupção. Somando a isso, é necessário também que o estrangeiro não ostente condenação criminal. Nesses casos, a nacionalidade brasileira deve ser requerida pelos... Gente, loucura. Óbvio que o erro aqui está na letra E. Porque perceba, diz que são brasileiros natos. Os estrangeiros, que negócio é esse? Que doideira é essa? Se ele é estrangeiro, a única maneira que ele tem para se tornar um brasileiro é pedindo, requerendo, manifestando sua livre e espontânea vontade. Ele vai se tornar um brasileiro naturalizado. Então a letra D, ainda que incompleta, não posso marcar como errada. Letra E, o nosso gabarito, sem dúvidas, mais uma questão resolvida. Gente, as questões de naturalização, se você quiser dar um confere aí, estão lá no artigo 12, inciso 2º. Artigo 12, inciso 2º. Você tem 2 processos de naturalização, na letra A e na letra B. Bora para a questão 8. Tá fluindo legal, hein, gente? Questão 8. Olha o que nós encontramos aqui. Considerando as disposições constitucionais acerca do Ministério Público, assinale a alternativa incorreta. Bora lá buscar a incorreta aqui. Letra A. O Ministério Público é instituição permanente. Sim. Essencial à função jurisdicional do Estado. Perfeito. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Gente, sem tirar nem pôr nada do caput do artigo 127. Corretíssimo. Tá? Lembre-se que o Ministério Público, ele é sim, né, o competente para ser o guardião da ordem jurídica, custos legis, fiscal da lei, regime democrático, dos interesses sociais e individuais que nós não podemos dispor, e aqui está tudo correto. Letra B. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Perfeito. Parágrafo 1º do artigo 127. Parágrafo 1º do 127, e preciso te lembrar que esses princípios institucionais também regem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também é regida pela indivisibilidade, pela unidade e pela independência funcional. Letra C. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado. Gente, corretíssimo. Artigo 128, parágrafo 2º. Lembre-se que é o presidente que indica aquele integrante da carreira para se tornar PGR, e essa indicação do presidente precisa passar pela maioria absoluta do Senado. Mas é possível que o presidente peça por sua destituição. Mas se o presidente pedir pela sua destituição e compete a ele esse pedido, tem que ter a autorização do mesmo Senado. Artigo 128, parágrafo 2º. Arthur, cadê esse problema aí? Letra D. A letra D diz que após 3 anos de efetivo exercício, os membros do Ministério Público adquirem a vitaliciedade. Gente, não são 3 anos, são 2 anos. Gabarito, de novo ela, olha aí, ó. Gabarito, letra D. Letra D. Eu nunca fiz um material com tanta letra D como gabarito, cara. E letra D. Arthur, são 2 anos então, né? 2 anos, mas cuidado com uma coisa. Numa questão lá no início do nosso material, falando sobre o judiciário, eu comentei que os magistrados que chegam por indicação, eles adquirem a vitaliciedade no ato da posse. Comentei que os 2 anos, período de vitaliciamento para os magistrados, apenas para os magistrados de carreira, os que fizeram concurso público de provas e títulos. Lembra disso? Ótimo. Em se tratando de membro do MP, gente, todo membro do Ministério Público fez concurso público de provas e títulos. Ninguém ingressa em instituição MP senão por concurso público. Então, se ali todos eles são concursados, gente, todos eles obrigatoriamente adquirirão a vitaliciedade após 2 anos de exercício.
E a letra E, Arthur, tá certa, mas lê pra gente? Claro, as funções do Ministério Público só devem ser exercidas por integrantes da carreira. Sim, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Tá correto. Artigo 129, parágrafo 2º, gente, presta atenção numa coisa. O magistrado, ele deve também residir na comarca onde ele exerce jurisdição. Se eu sou um magistrado que exerço jurisdição na comarca de, sei lá, Canoas, eu vou ter que morar em Canoas. Ah, mas vamos imaginar que seja um ambiente muito perigoso e você está sendo um cara muito cobrado e tal. É possível morar em outra comarca? Sim, mas eu tenho que ter autorização do tribunal. Então perceba, em se tratando, comarca, para o magistrado morar em outra comarca, ele tem que ter autorização do tribunal que ele está vinculado. Não é uma decisão monocrática. Agora, o membro do MP, para morar em outra comarca, ele tem que ter autorização do chefe. Tá vendo a diferença, gente? Ele precisa ter autorização do chefe. Cuidado! Arthur, deixa só para eu saber onde está. Artigo 93, inciso 6º, e aqui, artigo 129, parágrafo 2º. Cuidado, hein, gente? Tem diferença aí entre MP e judiciário. Tranquilo? Então, gabarito, letra D, queríamos a incorreta, já achamos. Bora mais, questão 9. A questão 9 diz, conforme o que dispõe a Constituição Federal, a defesa da saúde é da competência legislativa. Gente, poxa, gente, falamos tanto sobre isso. Se eu estou lendo no enunciado da questão que a competência é legislativa, eu já sei que ou eu devo marcar competência concorrente ou eu devo marcar competência privativa. Tarefas legislativas da União, ou nos conduzirá para competência privativa ou nos conduzirá para competência concorrente. Agora, se forem tarefas administrativas da União, ou eu vou marcar competência exclusiva ou vou marcar competência comum. E preciso te lembrar que assuntos de ordem social, você vai encontrar tanto na competência concorrente quanto na competência comum. Por exemplo, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, inovação, saúde, previdência social, proteção ao meio ambiente, proteção ao consumidor, proteção à infância e à juventude, proteção às pessoas portadoras de necessidade ou de deficiência, necessidades especiais. Então você está percebendo que tudo isso está te conduzindo ou para a competência concorrente ou para a competência comum. No caso, essa questão está exigindo defesa da saúde, mas se é a competência legislativa, não tenho medo, vou marcar competência concorrente entre União, Estados e o Distrito Federal, gabarito letra A. Letra B não pode ser por quê? Porque os municípios não participam da competência concorrente. Já falamos muito sobre. E a letra E, que poderia ser a confusão, porque saúde também é citada na competência comum, artigo 23, entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, todos participam da competência comum. Mas a competência comum é tarefa administrativa, não é legislativa, concorrente, ponto final. Gabarito letra A. Fizemos esquemas enormes, gigantescos sobre isso aqui. E, para findar o nosso bate-papo, chegamos a nossa questão de número 10, dizendo o seguinte: segundo a Constituição Federal, pode-se afirmar que a União tem competência para, letra A, legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nacional. Gente, já está bem lógico. Vamos. Letra B, legislar concorrentemente sobre registros públicos. Letra B já não pode ser. Porque um esquema que nós fizemos, competência concorrente, estrutura da justiça, ordem social, polícias civis, um tal de FUTPE que você guardou, direito financeiro, urbanístico, tributário, penitenciário, econômico, e 3 incisos curtos, orçamento, juntas comerciais e produção e consumo. Orçamento,
juntas comerciais, produção e consumo. Registros públicos não são citados no artigo 24, não pode ser letra B. Produção e consumo, acabei de te dizer, a competência concorrente, está no esquema da concorrente. Então, B e C já matei. Letra D, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços locais de gás canalizado. Isso é competência estadual. Tá? E aí eu preciso também te dizer que os estados, eles têm poucas competências expressas na Constituição. Tá? Você vai encontrar essas competências expressas no artigo 25, parágrafos 2º e 3º. Essas são as expressas, que aí fala sobre a exploração de serviço local de gás canalizado. E por que isso é expresso para o Estado? Porque a palavra local me conduz a município. A palavra local me conduz a município. Mas esse local aqui é o único que vai te fazer marcar Estado. E você também tem instituição de região metropolitana, aglomeração urbana, microrregiões. Quem determina isso dentro de um Estado é o próprio Estado. Então é o Estado que faz um agrupamento de municípios limítrofes e determina como uma região metropolitana, determina como uma aglomeração urbana, como uma microrregião, tá? As competências expressas. Mas, em regra geral, as competências dos estados estão no âmbito da competência residual. O que é isso? Se não é da União, se não é do município, passa a ser do Estado. Se não é da União, se não é do município, passa a ser do Estado. E essa, Arthur, está lá no 25, parágrafo 1º. Confira. Letra E, criar, organizar e suprimir estados, municípios e distritos. Gente, não é assim que funciona. Aqui, o teu examinador tentou te atrapalhar te mostrando algo que está lá no artigo 30. Competência dos municípios. E compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos. Os distritos são repartições meramente administrativas dentro de um município. Muitas vezes distantes do centro de tomada de decisão. E quem cria um distrito, quem suprime um distrito, quem organiza um distrito é o município. Artigo 30, inciso 5º. 5º ou 4º, não tenho certeza. Mas, como a gente não tem certeza, eu te mostro aqui agora. Artigo 30, inciso 4º ou 5º? 4º, tá aqui, ó. Criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual. Competência de município. Galera, com isso, chegamos ao final desse nosso material. As 10 questões nesse pré-prova. Gente, percebeu? 1 horinha foi o suficiente para a gente conseguir fazer uma viagem incrível em todo o nosso conteúdo, em grande parte do nosso conteúdo programático. Falamos bastante sobre judiciário, falamos sobre executivo, legislativo, Ministério Público, fiz uma relação rápida com a Defensoria Pública, não poderia deixar de lado a organização do Estado, as competências das unidades da Federação, nacionalidade, remédios, caramba, falamos bastante, né? E eu tenho absoluta certeza que se você chegou até aqui, se você está até agora assistindo essa aula, me ouvindo fechar esse nosso bate-papo, é porque você está muito preparado. Eu sei que essa prova é tua. E prepare-se, você está na iminência de participar da prova mais incrível da sua vida. Eu tenho absoluta certeza que o resultado você já escreveu quando lá atrás começou a se preparar com tamanho afinco. O resultado só pode ser um. Você já é um vitorioso. Você já é um vitorioso. Eu tenho certeza que eu vou receber tua mensagem daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. Arthur, gabaritei constitucional, processo civil, processo penal, gabaritei português, gabaritei tudo, Arthur. Fiz uma prova incrível mesmo, sim. Sabe por que você fez uma prova incrível? Porque nós somos aprovadores. E se você faz parte desse grupo, você obrigatoriamente vai ser aprovado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.